certo. Bom, é necessário que o interlocutor tenha acesso ao roteiro de atividades proposto pelos professores para que possa apoiar o aluno. Então, essa é uma orientação que já foi passada para os coordenadores, porque eles precisam apoiar vocês nesse sentido, né? Do professor e conversar com vocês, explicar o que eles estão planejando para aquela semana, para o roteiro de estudos da sala, e para que vocês possam ter esse conteúdo de forma lá adiantada, né? Antes de que seja disponibilizado para os alunos, para que vocês possam se preparar, possam ali estudar aquele roteiro, pensar em metodologias de como vocês vão auxiliar o aluno a ter de forma acessível esse conteúdo. Para a promoção da acessibilidade, pode ser realizada gravações de vídeos com interpretação do conteúdo a ser trabalhado em Libras, haja vista a necessidade especial do aluno para a realização de leituras de textos em língua portuguesa. Então, essa também foi uma orientação passada lá no começo para vocês, mas é importante estar reiterando. É muito importante, e algumas interlocutoras também até postaram as experiências, né, no grupo, achei muito bacana e muito válido. Elas fizeram o vídeo, né, e estão disponibilizando para os alunos. A gente também tem algumas experiências, depois eu vou pedir para vocês contarem mais, mas de interlocutores que criaram ali, né, a escola criou um canal no YouTube e os vídeos estão sendo disponibilizados naquele canal, então é muito bacana que esse conteúdo está sendo acessível para os alunos. Aqui uma outra questão, né? A existência de videoaulas deve ser planejada e disponibilizada a interpretação em Libras das aulas. Isso é um caso muito complicado, porque se o professor ele planeja uma aula em vídeo para esse aluno, precisa saber se vai ser uma live ou se ele vai gravar um vídeo e vai colocar no YouTube posteriormente. Então, vocês precisam saber qual que é o planejamento desse professor para, junto com ele, pensar numa estratégia em como você vai interpretar aquele conteúdo que ele está gravando, né? Então, você pode gravar esse conteúdo também para poder ser disponibilizado para esse aluno. E aqui entra na questão do registro do aluno, né? Os registros do estudante pode ser feito também por meio de gravação de vídeo em Libras, com o auxílio do interlocutor. O professor ele precisa entender, né, o que o aluno vai estar falando naquele vídeo. Então, por exemplo, enquanto os alunos eles estão fazendo uma atividade, eles registram de forma escrita, como o aluno surdo ele tem a questão, né, a necessidade dele específica, a especificidade mesmo da escrita ser diferente da pessoa ouvinte, ela pode gravar um vídeo em Libras, disponibilizar esse registro para o professor, e aí o interlocutor de Libras ele entra na mediação ali, para ajudar o professor a entender o que o aluno surdo quis dizer naquele vídeo. Agora eu trago aqui para vocês algumas possibilidades, considerando que o aluno surdo em casa, ele não tem vocês de forma presencial. Então, às vezes, por mais que vocês gravem vídeos, por mais que vocês estão traçando aí metodologias específicas para poder facilitar e tornar acessível todo esse ensino à distância para esse aluno, ainda há que se considerar que esse aluno ele vai ter dificuldades, né, na hora de estar realizando as atividades. Alguma palavra em português que ele não conheça, o sinal, e aí talvez aquilo barre, né, a total interpretação do que ele precisa fazer na atividade. Então, eu pesquisei para vocês também e trouxe aqui algumas sugestões de ferramentas tecnológicas que pode beneficiar o aluno nesse momento de aula à distância. A gente sabe que os recursos tecnológicos, eles não substituem, né, vocês, interlocutores de Libras. Mas eu acredito que num momento ali de aperto que o aluno talvez não saiba o significado de alguma palavra, esses recursos podem vir a contribuir. Então, eu coloquei aqui para vocês a questão do computador incorporado às novas tecnologias de comunicação. O tablet, as interações visuais, elas possibilitam a criação coletiva de um conhecimento compartilhado. Então, assim, perceber, o aluno, ele tem condição, ele tem recursos tecnológicos em casa, né? Se não tiver, daí a gente precisa pensar em outras metodologias para poder atingir esses alunos. Eu trouxe aqui para vocês o software VLibras. Não sei se vocês já conhecem, mas ele é bem bacana. Eu coloquei o link aqui para vocês e depois eu vou disponibilizar esse material para vocês acessarem e explorarem mais. O VLibras, ele é uma série de ferramentas que serve para fazer a tradução de conteúdo. Então, pode traduzir um site, áudios,
textos para a língua brasileira de sinais. Então, se eu quero, por exemplo, tem um roteiro de estudo de algum professor e o surdo não entende o que quis dizer determinada palavra, ele pode copiar aquele trecho e colocar nesse aplicativo, que o aplicativo vai fazer a tradução para ele. Eu dei uma explorada nesses aplicativos antes de colocar aqui para vocês para ver se realmente funcionava. Ele tem, é claro, uma limitação de nem toda palavra, às vezes, o aplicativo reconhece, então ele faz a datilologia, né? E muitas ele tem sim o sinal, ele faz a interpretação ali para o sinal. Bom, eu tenho também o conversor de texto Ribená. O Ribená, ele funciona também como um simples tradutor. A pessoa coloca o texto que deseja ser interpretado em Libras, né? E vai aparecer uma animação, que é uma pessoinha, né, em animação, e essa animação faz a tradução do texto que foi inserido na caixa. Ele é bem parecido com o VLibras. Eu particularmente, consegui mexer com mais facilidade no VLibras. E foram esses dois, além, é claro, dos que a gente já conhece também, né? O Prozif e outros também que a gente que os nossos alunos já utilizam, né? Aqui na sequência eu coloco o caso de alunos que não possuem recursos tecnológicos, né? A gente sabe que tem alunos que possuem, né? Tem celular, tem computador em casa, tem tablet, mas tem alunos que têm uma condição já mais específica e que, infelizmente, eles não possuem recursos tecnológicos, né? E aí entra muito a questão da parceria com o professor ali, de vocês estarem orientando esses professores a, quando preparar o roteiro para esse aluno, o roteiro ser o mais claro possível, no sentido, assim, de palavras que não tenha aquele, né, que o aluno entende tudo no sentido literal. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso das figuras, né, de linguagem nos roteiros, e pedir para esses professores o quanto mais possível eles puderem explorar os recursos visuais, para que esses alunos tenham esse apoio visual e consiga ter minimizado essas dificuldades aí nesse processo de ensino à distância. Pessoal, só confirmem para mim se vocês estão escutando, se os slides estão passando, se está tudo certo, só para eu dar seguimento aqui na apresentação. Pode abrir o áudio, quem quiser puder confirmar. Tranquilo, Débora, pode continuar. O meu também tá legal, viu, Débora? Tá perfeito. O meu também está perfeito. Legal. Então, vou continuar. Fátima Scott só está ouvindo. Só estou ouvindo a Débora falar. Não estou conseguindo ver os slides, não, mas deve ser coisas da Fátima. Depois eu vou disponibilizar para vocês os slides. Eu não consegui pegar o site. O site, eu vou colocar para vocês no grupo esse material, Eduardo. Daí lá vai estar os links tudo certinho, tá? E eu também acabei começando a iniciar a gravação já no andamento da reunião, acabei esquecendo de acionar antes, mas a gravação também vai ficar disponível para vocês também, tá? Débora, a Cláudia está tentando conectar, eu não sei se falta você aceitar, alguma coisa assim, ela pediu para me avisar. Olha, não tá aparecendo nada aqui para eu aceitar. Apareceu o da Sara agora, não sei se ela tinha caído. Eu acabei de aceitar, mas o da Cláudia não está, só se ela está em outra reunião. Eu vou mandar o link para ela, então. Isso, manda o link de novo para ela, por favor. Bom, meninas e meninos, né? Eu vou continuar, então, com a nossa fala. Ok. Agora entra a ficha de controle de frequência semanal. Essa ficha o que acontece? A Secretaria da Educação, logo no início, ela passou umas orientações para as diretorias de ensino, onde as diretorias precisariam planejar uma ficha de controle de frequência docente mesmo, e essa ficha teria de ser disponibilizada ao professor coordenador semanalmente pelo professor. As fichas vieram num modelo único. E eu fui percebendo ao longo conforme esses documentos foram chegando para a gente, que as fichas para a educação especial, elas precisariam sofrer ali uns ajustes, né? Então, primeiro eu fiz os ajustes para os professores de sala de recursos, porque a atuação deles, ela se diferencia muito da atuação de um professor regular. Então, foi feito o ajuste. E, na sequência, eu fiz o ajuste para o professor interlocutor de Libras também, porque a ficha não tinha como vocês preencher com aquele modelo do professor regular. Então, essa ficha dos interlocutores de Libras, ela foi construída em conjunto com os PCNPs
da rede estadual. Todos os PCNPs da educação especial, a gente tem um grupo ali, né? E ali a gente foi montando esse documento de forma com que ficasse o mais próximo possível da atuação de vocês. E aí a gente chegou nesse formato que foi disponibilizado para vocês e que eu apresento aqui no slide, tá? Bom, então a gente inicia com um cabeçalho comum, né? Onde tem a identificação, a escola, então a identificação do professor, a escola em que ele atua, o aluno, né, no caso que ele tem ali, o aluno surdo, e o período que está sendo planejado esse roteiro. Então, normalmente, o período é semanal, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, né, no caso hoje, de 18 e até o fim da semana, tá? A primeira parte, essa parte é muito importante para as interlocutoras novas também, que chegaram nas últimas semanas, para a gente entender o que é, afinal, para colocar nessa ficha, tá? Em primeiro lugar, os objetivos. Os objetivos, ele é um campo que, antes de você fazer esse roteiro, você precisa conversar com o professor que dá aula para o aluno surdo. É um certo trabalho, né? Porque a gente acaba dependendo também do professor da sala. Mas você precisa colocar nesse campo o objetivo de aprendizagem que esse aluno surdo precisa atingir. Então, é o objetivo de aprendizagem para ele. Esse objetivo ele deve estar articulado ao objetivo de aula planejado pelo professor regular. Então, por exemplo, você vai ver o que o professor regular de ciências, de história, de geografia, todos os professores ali, né? O objetivo de aprendizagem e articulado com esse plano do professor regular e vai elencar aqui nesse objetivo. Da mesma forma, acontece para atividades e recursos propostos. As atividades, elas precisam estar articuladas às atividades que são propostas no plano, no roteiro do professor regular. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Por exemplo, o professor de matemática, ele vai trabalhar uma atividade sobre logaritmo. Então, você vai colocar para mim qual é a atividade que vai ser trabalhada com esse aluno e qual recurso que você vai utilizar. Então, por exemplo, matemática, atividade sobre logaritmo, e língua portuguesa está sendo trabalhado literatura, especificamente o romantismo. E o recurso que eu, interlocutora de Libras, vou utilizar vão ser vídeos com explicações em Libras das atividades enviadas por esses professores, e também o aluno ele vai utilizar o filme e alguns vídeos do YouTube, tá? Então, são os recursos que estão sendo utilizados para que esse aluno aprenda essa atividade proposta pelo professor. Então, vocês vão perceber que o roteiro de vocês, ele precisa estar atrelado ao roteiro do professor. E é por isso que eu tenho conversado bastante com os PCNPs, meus colegas, para estar reiterando essa informação com os coordenadores, para que os coordenadores apoiem vocês, né? Incentivando que os professores mantenham esse diálogo com vocês. Bom, na sequência, vem aqui a forma de comunicação com a família. Esses campos, eles são bem simples, tá? É importante considerar que essa ficha, ela não é um relatório, onde você coloca o que está acontecendo, né? Não, é um plano para o futuro, ou seja, é um plano que você planeja para a semana que vai começar. Então, você vai colocar qual que vai ser a forma de comunicação com a família e com o aluno nessa semana. Aí eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Troca de mensagens pelo WhatsApp, bem como chamadas de vídeo pelo mesmo aplicativo. Então, vai ter um momento ali em que eu planejei fazer uma chamada de vídeo com o aluno para poder explicar para ele em Libras o conteúdo que está sendo tratado, a atividade que está sendo trabalhada, né? É bem simples, é só explicar mesmo qual que é a forma de comunicação que você estabeleceu para conversar com a família do aluno e com o aluno. Se é a escola que está fazendo essa comunicação, tem escola que não permite que os professores, enfim, tenha o contato do aluno, mas isso vai muito da equipe gestora. Se tiver alguma escola e o interlocutor ele não está fazendo essa comunicação direta, é a escola que tem fornecido os vídeos, enfim, aí você coloca também nesse roteiro, que a comunicação está sendo feita mediada pela equipe gestora da unidade escolar. A devolutiva do aluno. Essa devolutiva é a forma que o aluno devolve essas atividades, esse roteiro, para o professor da sala e para você, né? Então, por exemplo, as atividades realizadas são desenvolvidas pelo aluno, são devolvidas pelo aluno ao professor de cada componente curricular por e-mail. Tá? Então, aqui eu coloquei por e-mail, mas ou pode ser por WhatsApp, né? Então, a forma como o aluno ele está devolvendo todo esse roteiro de atividade, vocês precisam estar, né, cientes dessa situação e para colocar também nesse roteiro de atividades.
E aqui, por fim, os encaminhamentos e orientações. Aqui é importante também, pessoal, que sempre lembrar que esse roteiro que vocês estão fazendo, ele é um roteiro para a próxima semana. Então, aqui não precisa ser feito um relatório do que aconteceu na semana passada, tá? Então, o encaminhamento e as orientações. Eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês. O aluno poderá utilizar os diversos meios tecnológicos para realizar as atividades e registrá-las em vídeo gravados em Libras. Então, por exemplo, ficou acordado que o aluno ele vai gravar todos os registros das atividades num vídeo em Libras. E aí depois o interlocutor vai fazer essa interação com o professor para poder auxiliar ele nessa comunicação. É para vocês colocarem para a gente o que foi combinado de encaminhamento que você passou para o aluno ou alguma orientação que você passou para ele, tá? Se vocês pensam, né, claro, isso a gente não cobrou de nenhum interlocutor e não veio nenhuma cobrança da Secretaria da Educação, mas tem interlocutor que gosta de manter um portfólio do aluno, e é bem bacana isso também, porque consegue ter um acompanhamento mais próximo ali, né? Então, se vocês pensam em fazer um relatório, é muito interessante fazer esse relatório e ir arquivando também, para você guardar para você ter o seu controle também de como foi esse período de aula à distância. Mas esse relatório não deve estar aqui inserido nesse documento, tá? Esse documento ele é bem simples mesmo, são as informações mais importantes para a semana. E aí finaliza com a assinatura, no caso, como ele é um documento digital, né? Você vai só colocar o seu nome aqui, o professor interlocutor, e aí aqui o espaço para o professor coordenador, para o diretor da escola, eles preenchem, tá? Isso se essa ficha estiver sendo enviada de forma midiática, né? Se for entregue fisicamente, daí sim vocês assinariam esse campo. Ficou alguma dúvida em relação a essa ficha? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e pode falar aqui. Débora, Celso. Oi, Celso. Então, na verdade, essa informação de que, na verdade, é uma ficha que prevê o futuro, né? Para mim, na verdade, pelo menos as 2 semanas anteriores, eu encaminhei para o coordenador já no final da semana. Então, na verdade, ela tem que ser no início da semana, já prevendo o que vai acontecer na semana. É isso que eu entendi? Isso mesmo. Isso mesmo. Os coordenadores, eles foram orientados a pedir para vocês essas fichas sempre na segunda-feira. Porque daí na segunda-feira vocês preveem o que vai acontecer na semana, né? Então, por exemplo, se o aluno receber um roteiro do professor para aquela semana também, vocês vão estar falando sobre essa semana que está para acontecer. Tem professor, coordenador, que permitiu entregar essas fichas na quinta-feira. Isso seria no começo, né? Quando na primeira semana, quando chegou essas fichas, a gente ainda estava em fase de adequação, de orientação, daí sim eles permitiram entregar depois. Mas o certo é que a ficha seja entregue na segunda, porque ela é uma previsão do planejamento para a semana. Tem mais alguma dúvida? Débora, Cris. Oi, Cris. Deixa eu falar, os meus alunos, eles não acompanham o professor de sala. Então, o roteiro do professor é diferente. Como que eu faço? Daí você, no caso, você está fazendo uma adaptação, você está fazendo uma flexibilização ali curricular para ele. Isso. Eles não conseguem acompanhar o conteúdo que o professor está ensinando? Não, eles não acompanham. Certo. Daí como você está fazendo a coordenação? Igual ao do professor, né? Não entendi, cortou. Você pode repetir? Você falou que tinha que preencher os campos igual ao do professor. Isso, quando o aluno consegue acompanhar e não tem, né, nenhum comprometimento, ele consegue acompanhar o ritmo ali da sala, né? A única adaptação que é feita é na comunicação mesmo, né? Aí sim você faz em articulação com o conteúdo do professor. Se está havendo uma adequação, no caso seu, é uma flexibilização, né? Está tendo uma flexibilização curricular. Se a gestão já está... a gestão toda está ciente de que está sendo diferente isso, né, Cris? Tá todo mundo ciente. Daí você faz o seu roteiro mesmo. Faz o que você né, planejou para ele, porque se não está sendo articulado no roteiro que você faz, então não tem como ser articulado também.
faz o que você tem trabalhado com ele durante esse período. Tá? Mas aí precisa estar registrado, então. Eu acredito que você já está fazendo isso, então. Tô fazendo sim. Tá. Nesse sentido, sim. E você faz isso com os dois ou não? Só com um? Com os dois. Só que cada um é um nível diferente, daí eu tenho que fazer separado. Entendi. Tá certo. Mas aí você faz os registros de toda a adequação que você fez, e aí você, no encaminhamento, Cris, você justifica o porquê que Tá. o roteiro ele é específico mesmo para eles. Aí você justifica que é devido às necessidades específicas deles, né? Mas coloca a justificativa. Tá ok, então. Obrigada. Imagina. Gente, tem mais alguma dúvida em relação à ficha? Débora, Oi. é a Rita. Oi, Rita, pode falar. Então, a minha aula é na quarta-feira. Aí eu tô encaminhando todo esse roteiro na quarta-feira. Certo. Aqui no deputado onde eu dou aula, né, que é a minha sede, que é para outra disciplina, eu encaminho toda segunda-feira. Mas lá no João Martins é toda quarta-feira, no final da tarde. Tá. Então, gente, como eu falei, os coordenadores, eles foram orientados a pegar esse roteiro. Tem coordenador que fez uma flexibilização para que fique melhor para vocês. Se tá dando certo, foi combinado com o coordenador, mantém do jeito que tá? Essa orientação que eu passei para vocês de entregar na segunda é uma orientação que saiu da diretoria de ensino para os coordenadores. Tá? Mas se foi feita alguma adequação, daí mantém do jeito que tá. E que essa ficha, o principal objetivo dela, né, é manter o registro, porque posteriormente a gente pode vir a ser cobrado de tudo isso, né? Então a gente precisa ter esse respaldo. Para manter também o acompanhamento do trabalho que vocês estão fazendo com esses alunos, ainda mais que a educação especial, ela é bem delicado. Então a gente sempre precisa ter esses respaldos, tudo documentado. E para controlar a frequência de vocês, né? Por isso que foi pedido na segunda-feira. Porque o que acontece? O coordenador, ele recebe as fichas, né, com orientação na segunda-feira, e o coordenador, ele vai encaminhar isso para o GOI da unidade escolar. E o GOI, ele vai registrar e computar a frequência de vocês. Porque a frequência, como consta na orientação que a gente recebeu, ela está sendo computada pelo registro de frequência de vocês, por essa ficha, e pelos acessos no aplicativo do CMSP. Tá? Então, e também agora, no caso, também as ATPCs que a diretoria está ofertando. Então, seria para registrar a frequência. Por isso que foi pedido na segunda-feira. Né? Daí, já logo no início da semana, o GOI, ele lança essa frequência. Se não está prejudicando vocês em relação à frequência, entregar na quarta ou na terça, tudo bem, entendeu? Vocês não podem ser prejudicados quanto a isso. Se está tudo certinho, não tem problema nenhum, ok? Tá bom, então. Obrigada. Nada. Débora. Oi. Quem que... É Jessie. A Quem? Jessie. Ah, Jessie. Oi, Jessie. Nós estamos com um problema quanto... Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. A nossa aluna, ela mora no assentamento lá no Sem Terra, né? E ela não tem internet. Na verdade, ela tem pouco acesso à internet, e aí foi por onde a gente gravou os vídeos e enviamos para ela. Mas aí ela não dá retorno das atividades. Na verdade, a gente manda para ela, por exemplo, desde a segunda-feira passada, eu estou tentando fazer com ela uma atividade de biologia. Cada dia ela me manda uma linha e fala que está com preguiça, que tem muita coisa para fazer na casa dela. E daí não termina a atividade. Aí hoje eu perguntei de novo, você já terminou a atividade? Era só fazer um mapa conceitual. E ela já sabe, você viu no vídeo que eu mandei para ela o exemplo, o modelo de como fazer. E aí ela manda, tipo assim, cada dia um desenho, uma parte, fala, eu tenho muita coisa para fazer na minha casa, eu tô com preguiça. E aí ela não tá respondendo as atividades. Como que a gente faz? Tá, então aí a coordenadora até falou assim pra gente, que não adianta a gente mandar mais atividades para ela, sendo que ela não fez nem as primeiras, entendeu? Isso é fato. Como que está sendo feito o contato? Como que ela devolve para você como essas poucas atividades? Oi? WhatsApp.
Pelo WhatsApp. É só pelo WhatsApp que ela faz? Sim. Os vídeos todos que você mandou foi por WhatsApp, certo? Sim. E aí ela manda isso pro professor da sala também ou não? Não, Camila, você sabe se ela mandou para algum professor? Não, ela não mandou para mim, não. Oi? Ela não mandou. Ela me mandou. Ela me mandou e eu passei pro professor de geografia. O único que ela fez. E ainda fez que fez meio de qualquer jeito, assim. Pouca coisa, nem desenhou, nem explicou nada. Bem basiquinho. Entendi. Nós também falamos para ela enviar para a gente, no caso do professor que pediu o texto, para ela gravar um vídeo. Por exemplo, tem um vídeo que eu enviei para você sobre o coronavírus. O professor perguntou: Sim. o que você entende sobre o coronavírus? Eu mandei imagens, tudo para ela, e era para ela gravar um vídeo. Ela não quer gravar vídeos. A professora de educação física também solicitou vídeos. Ela não quer gravar vídeo. Ela fala que tá com vergonha de gravar vídeo. Entendi. E ela é assim na sala de aula normalmente também, assim, de não fazer as atividades ou não? Não. Ela faz as atividades. Ela tem um pouco de preguiça, mas aí a gente sempre meio que dá uma cobrada, fala para ela da importância, da responsabilidade enquanto aluno, e aí ela faz, sempre faz. Mas agora... gente, ela é uma aluna como os outros, né? Bom, o que acontece? A gente não tem como obrigar ela a fazer, e não tem como obrigar ela a gravar o vídeo. O que é importante é vocês precisam mandar as atividades para ela, e porque isso precisa ser provado que foi disponibilizado, né? As atividades semanalmente. E a questão dela não retornar, o que é a comanda que a gente sempre recebe? O secretário sempre afirma isso, né? Que os alunos eles não vão poder ser prejudicados nesse período. O que acontece é que ela tem contato, ela responde, vocês têm um meio de comunicação ali com ela, né? E ela não tá fazendo essa devolutiva nem por WhatsApp. O dirigente, ele iria se reunir hoje com os supervisores justamente para conversar sobre esses casos, né? E ele vai passar essa orientação para os supervisores e para os diretores, porque daí já entra uma questão de a nota que vai dar para essa aluna, né? Sendo que ela não tá dando feedback, ela não tá retornando. E isso tá acontecendo com ela, tá acontecendo com tantos outros. A gente tá tendo muito isso. E então, assim, a gente vai ter que esperar mesmo receber a orientação da secretaria, do dirigente, para ver o que a gente vai fazer em casos desses alunos. Porque, no caso, vocês fizeram tudo. Vocês fizeram a adaptação do conteúdo, mandaram para ela. Aí a questão é no retorno dessas atividades por ela, né? Então, a gente vai ter que esperar as orientações. Mas, assim, uma coisa que eu oriento, tem que continuar produzindo esse roteiro e ser disponibilizado para ela. Porque, por exemplo, mandou no começo e ela não retornou. Então, se ela não fez nem aquelas atividades, esse não mandar mais atividades, isso pode depois comprometer vocês. Entendi. Porque vamos supor que foi só aquelas atividades, porque essas atividades que vocês mandam, elas comprovam a frequência de vocês, né? Sim. Então, seria melhor garantir esse plano semanal e sempre no encaminhamento e orientação colocar, né, que as atividades estão atrasadas, porque a aluna não está fazendo a devolutiva, mas registrar que vocês mantêm o plano ali semanal para ela. Ok. Muito obrigada, Mas eu vou procurar conversar mais sobre isso com a nossa diretora do núcleo para ver certinho uma orientação também para conversar com a coordenadora de vocês, tá bom? Tá certo, obrigada. Obrigada. Eu só vou anotar aqui para eu não esquecer depois. Gente, tem mais alguma dúvida em relação a essa ficha? Débora, quem é responsável, tem a coordenadora lá do Alzira Franco. E quem que é responsável, além de você? Responsável, você fala pela escola? Para poder falar, para ter essa interlocução, para poder ter esse arranjo junto com a coordenadora. Ah, certo. Então, assim, o Eduardo, lá no Alzira Franco, é o Carlos.
PCNP, que acompanha. Qual, Carlos? E o Carlos PCNP, de matemática. Ele é o PCNP que acompanha a unidade, a parte pedagógica. Então, por exemplo, essa mediação, muitas vezes, quem faz é o Carlos. Ele entra em contato comigo, fala alguma questão, eu passo alguma orientação para ele, e ele faz essa mediação. E eu também Carlos, tenho essa mediação também, a Maria dos Anjos entra em contato comigo, eu faço uma orientação para ela. Carlos, de matemática? Isso, Carlos de matemática. Ele é o PCNP que acompanha o Alzira Franco. Débora. Mas de Libras seria ele também? Oi? De Libras? Não, daí é comigo mesmo. É com você. Ah, tá. Eu até coloquei alguma coisa no WhatsApp particular de você, mas acho que você não viu ainda. Eu não estou conseguindo ver, eu não consigo mesmo. O WhatsApp agora, durante a reunião, eu não consigo, porque senão eu me perco aqui. Débora, Dani. Oi, Dani. Eu quero só falar aqui com o Miguel, com as atividades que eu estou fazendo com ele, tá tudo tranquilo. Ele está mandando as atividades, ele faz as atividades, ele manda para mim, eu corrijo e depois ele reposta as atividades para os professores. A gente já fez a AP de português, matemática e as atividades. Eu converso com ele toda semana, 3, 4 vezes por semana, tá tudo tranquilo, tá? Certo. Como gente, foi bom vocês conversando, terem falado isso, passar uma orientação para vocês agora. Antes da gente abrir o espaço, que agora já abre o espaço para socialização, daí cada um já vai falar certinho como que tem sido feito esse trabalho. Mas uma orientação, porque assim, esse ano, ele começou diferente no sentido de já ter um aluno surdo e 2 interlocutores para esse aluno, certo? Então já foi uma novidade para a gente. E, de repente, aconteceu tudo isso, a gente não conseguiu nem se reunir antes presencialmente. Mas é muito importante que vocês, como o aluno ele tem 2 intérpretes hoje, 2 interlocutores, os dois interlocutores, eles precisam se conversar. Então, por exemplo, agora eu não lembro quem que comentou que estava fazendo, só atua com o aluno na quarta-feira, foi alguém que comentou aqui. E aí ela só faz esse roteiro para quarta-feira. Então, o que é importante? Como tem um interlocutor que tem mais aulas, fica mais tempo com aquele aluno, ele vai fazer o roteiro para aquele aluno. Ficha normal para a quantidade de aulas que ele faz a interlocução. O outro interlocutor, que, por exemplo, tem 7 aulas, ele fica só, vamos supor, na quarta-feira, que foi o caso dessa professora que falou. Ela vai fazer esse roteiro para 7 aulas, que são as aulas que ela faz a interlocução. Que é o caso, por exemplo, ali que o Eduardo está colocando, né? O Eduardo, ele tá no Alzira Franco com o Miguel também. E ele fica... Eduardo, você fica em que dia lá no Alzira? Terça-feira. Tá. Então, o Eduardo, na terça-feira, ele vai fazer, então, na segunda-feira, ele vai entregar esse plano para a coordenadora com o roteiro das aulas que ele faz a interlocução, que são as aulas de terça-feira. Então, é importante vocês terem isso esclarecido, né? Vocês vão fazer o roteiro para as aulas que vocês fazem a interlocução. E é muito importante vocês conversarem com o colega que trabalham com vocês, tá? Para que o parceiro faça também a mediação aí do conteúdo para o aluno, que vocês possam trabalhar em conjunto. A Dani está conseguindo falar com os professores? Eu vou fazer o seguinte, Eduardo, eu vou abrir o espaço agora para socialização, e aí a gente já verifica tudo isso, que é justamente isso que agora a gente vai fazer. Eu vou abrir um espaço para socialização, e aí como que vai funcionar agora? Eu vou tirar o slide, porque eu vou pedir para vocês acionarem a câmera e o microfone. Então, um de cada vez. Eu vou chamar por ordem aqui alfabética, que fica mais fácil. E um de cada vez vai acionar a câmera e o microfone e vai contar um pouquinho para a gente como tem sido o trabalho, né, de forma à distância, como que tem sido a interação de vocês com o aluno, com a família, se o aluno está dando feedback ou não, como tem sido a parceria dos professores, porque esse feedback para mim é muito importante, porque a partir dele também eu já começo a perceber o que precisa, né, de uma orientação ali para poder passar para os meus colegas PCNPs, para que eles façam esse acompanhamento mais próximo na escola. E então é muito importante para mim eu ter essa devolutiva de vocês, tá? Então agora é o momento
que vocês vão poder falar, e a gente já tira essas dúvidas também, tá bom, Eduardo? Bom, eu vou começar, então, com a Alice. Alice, daí você ativa sua câmera para mim, o seu microfone, e eu vou tirar o slide para poder aparecer vocês agora, para a gente poder ver vocês, tá bom? Tá. Deu aí? Perfeito. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Alice. Então, o meu trabalho com a Samara, na primeira semana, foi meio complicado, tá? Inclusive, entrei em contato com você, né? Em relação ao que aconteceu, tudo. Inclusive, eu consegui falar com a mãe dela, acho que no não fizeram para ela. E, assim, eu vou começar a tentar entrar com ela essa semana para a gente começar a trabalhar. Eu não consigo dar o feedback para você em relação a como que vai ser o andamento da Samara em relação a isso tudo, porque em sala de aula, já no meu cotidiano com ela, já é um pouquinho meio complicado. E agora, através dessa mudança toda, eu não sei como é que vai ser o aprendizado dela. Então, assim, o de imediato que eu posso falar para você agora é que nós estamos caminhando para ver o que vai acontecer, entendeu? Em relação a tudo isso, tá? Mas assim, conseguindo contato com os professores? Tá conversando com eles? Então, eu conversei com a Rosinei depois daquele dia, né, que eu estive falando com você. Eu conversei com ela. Os professores, eu acho que daí, depois daquela TPC que nós tivemos na quarta-feira, que os mediadores, né, vocês aí conversou que os professores têm que ajudar os interlocutores, e mediante a isso nós temos que trabalhar junto. Aí parece que eles começaram a acordar como que é para ser o processo, né? Aí agora eles estão mandando coisa para mim, mas eu tive um problema técnico com o meu celular, com o meu notebook, e aí eu estou correndo atrás para ver se eu consigo abrir essas atividades para eu ver também. Ocorreu esse problema aí, não tem lugar para comprar os negócios que eu preciso agora, entendeu? Entendi. Mas então tá certo, Alice. O importante é isso, manter esse diálogo com os professores, né? Para sempre pensar em como a gente pode deixar tudo mais acessível para Samara. Sim, e você também voltou, né? Recém, você estava de férias também, né? Você falou. Isso, voltei também. Exatamente, estava de férias. Então tá certo. Tá. Obrigada, Alice. Por nada. Agora a Aline. Deixa fechado. Pode deixar fechado para mim. Isso. Daí você fecha a câmera e o microfone. Ok. Oi, Débora. Oi, Aline. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Então, Débora, lá no Amália, esse ano eu estou com 3 alunos. Dois do terceiro A, o Cláudio e o Islar. Eu vou comentar um pouquinho deles agora, tá bom? O Islar e o Cláudio você já conhece, sabe, do histórico deles. Ano passado você esteve lá orientando a Cris, especificamente o Islar, né? Isso. E o Islar tem muita dificuldade na aprendizagem. Lá na escola tá funcionando assim. Nós cumprimos o nosso horário normalmente, através do WhatsApp ou outras ferramentas conforme os professores vão disponibilizando. Certo. O Islar, no começo, ele não entrou. E a gente fez... conversou com a mãe, a gente tentou chamar essa atenção, né? Para que ele pudesse participar das aulas. E foi difícil. Ele entrava, dava um bom dia, 7 horas, e depois, tchau. Aí, o que aconteceu? Semana passada, a outra interlocutora, a Tayane, vai falar que ela trabalha comigo lá também, né? E ela até fez uma proposta para os professores, vou deixar ela explicar certinho. Ela fez uma proposta e a gente conseguiu atingir ele. Até hoje, ontem mesmo, estava... É assim, né? A gente tem que ter essa disponibilidade em ajudá-lo, que for necessário.
E ele, graças a Deus, ele conseguiu participar de uma atividade que eu encaminhei. E essa atividade vai valer para todas as matérias, para não dificultar, devido a essa dificuldade dele de aprendizagem. Ele é praticamente analfabeto, ele só sabe escrever o primeiro nome, né? Você sabe do histórico dele. Então, deu certo. Já o Cláudio é um menino, assim, muito proativo, um menino, assim, que quer fazer, tem interesse. 7 horas, 6h55 ele já tá lá online na sala, já falando, dá bom dia, bem bonitinho, sabe? E ele tem participado de todas as aulas, das 7 ao meio-dia e 35, todos os dias. Aí, alguns professores mandam antecipados, alguns não, mas a gente dá o nosso jeito lá, se vira nos 30 e consegue atingir ele. Em todas as matérias, todas as disciplinas, tá belezinha. Nossa, tem sido nosso orgulho. E fora, assim, o professor pede, a gente manda um vídeo explicando, ou chamada ao vivo mesmo, na hora. Tem feito muito isso, porque ele está online, não tem nem como, né? E assim, ele já contextualiza o que a gente fez. Tanto a Tayane, a gente pede um vídeo, ele já encaminha. Então, e copia, que o negócio dele é copiar, ele ama copiar. Então, também tem essa necessidade. Então, a gente dá essa equilibrada aí para ele, tá bom? Então, nos terceiros anos, estão realmente, graças a Deus, sendo atingidos, tá dando tudo certo. O meu outro aluno, Micael, do 2º B, você já sabe também, é um menino oralizado, muito inteligente. Com ele ainda é mais fácil, porque ele acaba ajudando não só eu, como todos os professores. Ele tem ajudado bastante, muito proativo. Então, assim, ali no Amália, graças a Deus, tem dado tudo certo. Os professores têm sido parceiros. Quem não é parceiro, depois a gente dá aquela adaptada, o professor acaba aceitando o material que a gente manda. Então, tá bem tranquilo. E tem bastante apoio também da coordenadora, né? Nós estamos sem... O nosso diretor foi embora, né? Foi para outra cidade. Aí entrou um professor lá, mas tem dado apoio, tem nos ajudado, tá bem tranquilo. Que bom. Nossa, é bom saber que tá dando certo. E daí a Tayane vai ter a oportunidade também de comentar. A Regiane, eu não sei se ela tá online, mas ela fica mais... A Regiane hoje ela não iria participar, que ela tem uma consulta. Tá. Mas vocês comentam por ela. Isso, não, o Micael, eu falo que ele é uma belezinha. Então, assim, para mim, tá tendo um resultado positivo. Que bom, eu fico feliz. É bom ouvir isso. Obrigada, Aline. Nada. Gente, agora eu vou passar para outra Aline, que é a interlocutora recém-chegada na nossa equipe. Acho que ela estava conectada aqui. Tá. Oi, Aline. Ativa o seu microfone. Tá saindo. Deu certo. Tá saindo? Tá. Tá. Eu tô um pouco perdida ainda, tá? Não tem problema. Porque eu não estava acostumada a fazer, né, a usar nenhum aplicativo. A minha filha que abaixou para mim aqui, mas tá tudo certo. Não, mas tá dando certo. Se apresenta para a equipe, né, como você é nova na equipe. Eu sou aqui de São Bento, Sapucaí. Estou trabalhando na escola Jardim do Cisne, escola integral. E aí o aluno que eu comecei agora faz pouco tempo, então eu não tive tanta oportunidade assim de conhecer muito bem meu aluno. Então, quando eu comecei lá com ele, passou uma semana mais ou menos, já entrou, né, a pandemia, então assim, eu tive pouco contato com ele, mas pelas avaliações assim, durante o tempo que eu tive lá com ele e tudo, eu pude ver que ele não é alfabetizado, sabe? Tá assim, ele não consegue acompanhar, ele estava como aluno ali copista mesmo. Ele sabe muito pouco Libras, está aprendendo agora. Então, assim, achei que
até foi um pouco mais difícil, assim, para mim poder fazer assim, tá fazendo as adaptações para ele agora, das atividades, até por, né, assim... Por não conhecê-lo, né, de fato. Isso, não tive muito contato com ele. Mas, assim, eu tô, assim, conversando bastante com a mãe é uma pessoa, assim, que ela tá sempre disposta, ela me liga, manda WhatsApp, manda mensagem, fala e pergunta, né? Então, assim, eu percebo também que ele tá no 6º ano, então a mãe também está perdida, porque ele estava em processo de adaptação também, né, na escola. Então, assim, ele está tendo resistência para estar assistindo às aulas. Pela TV, a mãe conseguiu baixar o aplicativo, a mãe conseguiu colocar o canal de TV, mas ele não está, assim, entendendo, por causa dele não conhecer muito bem o Libras, não consegue acompanhar. Mas, assim, então, eu também estou em fase de teste, eu mando uma semana uma coisa, aí eu vejo como está sendo o retorno, aí eu vejo que não deu muito certo, aí eu faço uma readaptação em cima. Então, aí, nas primeiras semanas, eu também estava mandando, assim, acho que uma quantidade muito grande de atividades para ele, porque os professores, lá é uma escola integral, então é o dia todo os professores postando, né, atividades. Sim. Aí, o que aconteceu? Ele também sobrecarregou e ele também não estava dando conta e, assim, percebi que o negócio não estava andando. Então, aí essa semana eu já dei uma nova adaptada, conversei com a mãe, vou mandando 2 atividades por dia para ele. Aí ele me dá o retorno, aí depois mando mais 2, sabe? Porque, assim, até ele se adaptar. E mas aí tá certo, tá no caminho certo. E dentro do que das atividades, assim, alinhar sempre assim, lá com o que o professor tá colocando lá, eu tô fazendo as adaptações, né, para ele, e também já estou aproveitando e já estou entrando com Libras. Aí pedi para ela baixar algum aplicativo lá para ele. Eu acho até que agora eu não lembro qual aplicativo que ele tá. Quintal, que eu acho. Também, né? É isso, eu acho que é esse que ele está utilizando. Isso. Então, ele está, assim, eu percebo que agora eu acredito que vai andar. Vamos ver. Hoje ela já me mandou algumas imagens dele fazendo atividade. Então, quer dizer, eu acho que ele está sentindo que agora está mais fácil, ele está compreendendo, né? Então, vamos ver. Agora a gente vai, né, cada vez mais. Eu vou vendo o que está sendo necessário, conforme for tendo dificuldade aí, eu vou perguntando para as colegas, né? O grupo lá é para isso também, é uma troca de experiência muito rica que tem ali, porque daí uma compartilha a experiência, né? E isso vai somando para o nosso trabalho. Certo. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você, porque eu fico só no período da tarde, e no período da tarde lá eu não assistia nenhuma aula de língua portuguesa nem de ciências. E aí, não tem problema, eu posso estar fazendo, como só tem eu no dia da atribuição, outra, né? não apareceu a outra pessoa, não foi atribuído, aí para ele não ficar, não tem problema, né? Eu posso estar fazendo as adaptações para ele. Aí seria uma caridade sua mesmo, porque ele fica prejudicado por não ter um interlocutor, né? E justamente é língua portuguesa, né? Que ele precisa. Nossa, ele precisa. Que precisa. Se você fizer, com certeza, claro, isso é maravilhoso. Certo. Uhum. Então tá certo. Eu vou aqui e qualquer coisa eu vou chamando vocês aí. Sim, com certeza. Mas tá muito, muito bom, Aline. Bem-vinda, viu, à equipe. Obrigada. E você tá no caminho certo. Eu acho que essa fase que a gente tá é fase de testes para todo mundo, né? E ainda mais para você que não conhece ele de fato. Porque quando a gente já conhece o assunto, o aluno já dá para a gente caminhar melhor. Mas aí tá certo, é isso mesmo que você tá fazendo. E sempre dentro das limitações dele mesmo, né? Você falou da questão de muitas atividades, né? Então você vai percebendo. E aí vai regulando aquilo que você julga que tem que adequar. Mas é isso mesmo, muito obrigada. Certo, obrigada, eu que agradeço. Imagina.
Gente, já são 3h07. Eu tô pensando numa outra estratégia para todo mundo conseguir falar. Eu pensei de duplas falarem, a cada duplas do aluno, entendeu? Em vez de eu chamar aqui por ordem alfabética, os interlocutores que ainda não falaram, para dar tempo de todo mundo falar, fala os dois para falar sobre o trabalho que está sendo feito com o determinado aluno. Eu acho que assim a gente consegue atingir todos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar agora, na sequência ia vir a Camila. Então, vou chamar a Camila e a Jessie, que trabalham lá no Manuel Cabral. Pode ser? Ótimo. Daí vocês ativam o microfone e a câmera, para a gente poder ver vocês. Aí vocês podem começar a falar, se a Camila quiser falar primeiro, a Jess. Vocês já deram meio que uma adiantada pra gente, né? Mas aí só falar como que tá sendo essa parceria com os professores, enfim. Então, os professores fizeram um grupo, né? Grupos divididos por disciplina. Aí a gente pega a disciplina, entra nesses grupos, nós estamos nos grupos dos alunos. Aí nós fazemos esses vídeos, né, explicando para a Dani, porque ela também nem consegue acessar, então fica difícil para ela baixar, o celular dela é ruim, a internet é ruim, tudo com aquela dificuldade. Aí quando ela dá um retorno para a gente, é porque ela conseguiu o Wi-Fi da rua. Eu não estou conseguindo ouvir. Não. Camila, você pode falar um pouquinho só mais alto? Tá um pouquinho baixo mesmo para mim, eu tô conseguindo entender, mas fala só um pouquinho mais alto. Tá bom. Melhorou? Melhorou bastante. Então, a Dani, quando ela dá um retorno pra gente, é porque ela conseguiu o Wi-Fi da rua, da casa da avó dela, assim, sabe? Então, eu mando mensagem para ela hoje mesmo, eu mandei de manhã, ela só não respondeu ainda, ela só vai responder no finzinho da noite, de tarde, assim, a hora que ela tem tempo, vamos dizer, e consegue o acesso, né? Aí nós continuamos com os vídeos. Aí nós estamos nos grupos do WhatsApp dos outros alunos. Aí a gente abaixa o vídeo, porque ela nem tem esse acesso para conseguir estar em dia com a matéria, né? Aí nós fazemos essa adaptação com os vídeos. Mas está difícil a comunicação, nós já avisamos a diretora, a coordenadora da escola, e todo mundo está ciente. E o pai dela, a madrasta, ninguém entrou em contato com a gente, e a diretora falou que ela ia fazer essa parte. Mas a gente está assim, sem retorno mesmo, tá difícil. Tem essa devolutiva, né? Se ela tá entendendo, se ela tá difícil. Entendi. Essa questão eu até anotei aqui, porque eu vou conversar certinho com a nossa diretora, para conversar com a PCG de vocês, para ver certinho como que fica a orientação. A Jess quer colocar mais alguma coisa? Não. O resto tá... Daí nós continuamos, então, com os vídeos, né? Mesmo ela não dando... Porque desde o recesso ela não deu nenhum retorno pra gente. Não concluiu nenhuma atividade. Sim. Nossa, então já faz um bom Aqueles vídeos. Pois é. Aí ela fala que tá sem tempo, que tá sem acesso, que tá difícil. E ela pegou os impressos da escola. Só que daí é tudo no português, né? E a família não colabora. Então, aí vídeo ela não quer gravar, que ela fica com vergonha. Então tá difícil, porque daí ela não responde no caderno sozinha, não manda foto, não grava vídeo. Não dá nada. Eu vou conversar mesmo, porque tem a questão de vocês, né? Vocês continuam gravando vídeo, não continua. O roteiro tem que fazer mesmo, porque o roteiro é para comprovar a frequência de vocês. Então, o roteiro, isso é certeza, vocês continuam fazendo. A questão dos vídeos, eu vou conversar com a minha diretora. E daí, o que ela orientar, daí eu vou entrar em contato com vocês depois, tá bom? Beleza. Obrigada, viu? Bom, gente, eu vou passar agora, então, para... O Celso tá com a Sara, é isso, né? É o Celso e a Sara no Carlota? Isso mesmo.
Isso, né? Aí vocês podem falar rapidinho pra gente? Ok, Débora, vamos lá então. Na verdade, eu estou no Carlota e estou no João Martins, mas aí pelo João Martins eu vou pedir para que a Cris fale por nós dois, ok? Legal. No Carlota, a escola iniciou as atividades montando um grupo de WhatsApp. Já existia dos professores e aí fez um grupo de WhatsApp para cada sala. Até faço aqui um agradecimento público à Sara, porque eu estava em férias até o último dia 6/5, e a Sara, independente da carga horária dela, deu aí as orientações e auxílio para o Lucas durante uma semana. Ai, que E bom. o que aconteceu? Nós temos um dado da escola de que, com o grupo de WhatsApp, a escola atingiu 72% dos alunos da escola, um número expressivo. Só que, especificamente para o Lucas, ficou muito complexo e tensa a situação, porque os professores, além de movimentarem intensamente o WhatsApp, alguns acabavam mandando áudio, né, o que inviabilizaria totalmente a comunicação. Até porque a comunicação com o Lucas, né, está sendo via WhatsApp. Então, ele não sabia se ficava conversando, no caso, com a interlocutora ou se ficava prestando atenção na aula no grupo de WhatsApp da sala. Mas, enfim, encontrou-se um caminho e a Fernanda deu uma sugestão que nós acatamos, né, tanto Sara e eu, que foi os professores mandarem as atividades para os interlocutores, respeitando aí os dias, né, da Sara e meu, e aí a gente encaminha para ele, daí não fica mais preso no grupo de WhatsApp. Então, o mais feedback... certeza de chegar a ele. Isso, então a conversa com ele é entre Sara e eu, né, pelo WhatsApp, só que depois a Fernanda também trouxe uma outra sugestão, e essa foi implantada essa semana, e a gente ainda vai colher os frutos, de ao invés de receber pelo WhatsApp, os professores enviam a atividade para a Fernanda, e ela faz uma revisão nessas atividades para perceber se essas atividades estão sendo adaptadas mesmo ou não. A escola imprime essas atividades e a mãe retira na escola. Isso aconteceu na sexta-feira, a mãe recebeu as atividades na sexta, me encaminhou, e essa semana ele já está realizando essas atividades que foram impressas, passando aí pelo feedback da coordenadora para saber se realmente foram adaptadas ou não. E vocês tiveram acesso a essa atividade impressa? Sim, recebi na sexta-feira, tanto da mãe, não todos os professores, mas alguns encaminharam sim, e aí vai facilitar bastante o trabalho, inclusive para preencher aquela ficha lá, antevendo aí o que vai acontecer na semana. Que bom. E aí só tem um outro impasse que, na verdade, eu nem conversei com o diretor, mas aí vamos ver o que acontece futuramente, porque assim, a fala do secretário, quando fala aí na educação à distância, é sempre para acessar o centro de mídia, porque é uma ferramenta que está sendo patrocinada. O caminho que a maioria das escolas encontrou foi o WhatsApp. E aí você citou aí o Velibras, o Ribena, e você sabe se esses também são patrocinados ou são pagos? Não. Na Então, verdade, meu medo ao tentar... ele vai usar a internet para baixar o aplicativo. Só que depois o uso do aplicativo não precisa de... Tem que ver se o aplicativo precisa estar logado. Mas ele, se precisar da internet, ele vai cobrar, porque ele não usa o e-mail institucional. O que o governo patrocinou são todos os meios que a gente precisa acessar com o e-mail institucional. Correto. Então, daí, enfim, mas a gente tenta achar o caminho, mas a complexidade em relação a isso é esbarrar na legislação, né? Porque daí não está virando um ensino gratuito. E aí, inclusive, o diretor está com uma preocupação em relação ao WhatsApp, e aí estão ativando para as outras salas lá o Google Classroom, e aí eu não sei como vai ficar a questão do Lucas, mas eu acho que vai continuar fazendo essa questão realmente de a mãe retirar as atividades já impressas na escola para garantir a gratuidade do ensino. Seria a forma mais viável para ele nesse momento, né? Perfeito. Eu encerro aqui a minha fala, não sei se a Sara tem alguma coisa para endossar aí o que eu já disse, e no mais é só. Obrigado. Obrigada, Celso. Sara, você que tem alguma coisa também para contribuir? Sara, você precisa ativar o seu microfone. Acho que ele está desativado. Então, eu só queria concluir dizendo que o trabalho entre eu e o Celso está bem harmonioso, estamos conseguindo trabalhar tranquilamente. Entre a família, a comunicação também está perfeita, assim, a mãe ajuda bastante, ele também está muito participativo, e estamos indo bem, é só isso mesmo. Que bom. Muito obrigada, Sara.
passar agora para pode ser a Daniela e o Eduardo do Alzira, estão no Alzira Franco com o Miguel. Dani, você pode contar para a gente? Você está um pouquinho mais tempo, né, que o Eduardo. Você pode contar para a gente como é que está sendo lá no Alzira? Tá me ouvindo, Débora? Tô sim. Então, com o Miguel, eu tô fazendo assim. Logo que a gente saiu, né, que começaram essas coisas da pandemia e tudo mais, que depois começaram as aulas, eu conversei com a direção e pedi para a diretora se eu tinha como me disponibilizar o telefone do Miguel, porque eu tinha que entrar em contato com a mãe para poder passar as atividades para ele. A diretora entrou em contato com os pais e ela me deu o telefone dele. É o telefone da mãe, que o Miguel não tem telefone. E aí eu tenho feito as atividades com ele via WhatsApp. A escola criou um grupo no Facebook, e nesse grupo do Facebook os professores postam as atividades, e aí através das atividades que os professores postam, eu entro com o Miguel online 2 ou 3 vezes por semana, às vezes se preciso mais, e pergunto se está tudo bem, converso com ele, ele me mostra as atividades, o que ele fez, o que ele está fazendo, e converso com a mãe praticamente todos os dias. Eu mando recado para ela, pergunto se está tudo bem, se precisa de ajuda, porque o Miguel, ele é muito independente, ele não gosta de que fique fazendo muitas coisas junto com ele, ele quer resolver da maneira dele. Então, eu conversei com a mãe, deixei meu telefone para ela, e quando também ela precisa, ela me liga. Então, a gente está fazendo assim. E as atividades ele faz e manda para mim, para eu olhar, para ver se está fazendo as atividades, como é que estão as respostas, se está indo bem. E aí eu olho, corrijo as atividades dele e peço para que ele envie para os professores. Ok. E, Eduardo, você, como é que tá? Você chegou lá recentemente também, né? Obrigada, Eu cheguei. Não, eu até preciso da Dani aí junto, para poder a gente entrar em acordo. Que pelo seguinte, eu cheguei praticamente semana passada. Daí a coordenadora, eu falei que iria ligar para os professores, ou para o Daniel, para o Miguel e tudo mais. Ela falou, não, de jeito nenhum, você não ligue para ninguém, nem para professores, nem você não tem que falar com os professores, você não tem que falar com o Miguel. Eu falei, como que eu faço? Disse, você vai seguindo a planilha das aulas, né? Então, essa planilha das aulas é aqui que eu estou seguindo do aplicativo, né? Então, eu vejo o dia que tem as minhas aulas e eu assisto. Como a mãe do Miguel, a irmã do Miguel, era conhecida minha, eu até coloquei que eu estava à disposição, daí a mãe ligou para mim, disse que ele estava precisando, sim, só que eu fiquei com medo, por causa que a Maria dos Anjos falou que não era para eu entrar em contato com ele. Daí eu peguei e falei para ele ligou pelo WhatsApp, assim como a gente está fazendo. Daí eu falei, você precisa falar com a sua coordenadora, me deixar eu poder ir adiante, né? Poder falar com você. E não deu. E eu escrevi também para a mãe do Miguel, falando que ela precisaria falar com a Maria dos Anjos, para ela dar autorização para isso. Então, a informação que eu tenho, eu queria saber como está fazendo, por causa que eu não tenho contato com os professores, as aulas que eu tenho uma de matemática, de ciências, uma de português. As minhas aulas são só
na terça-feira. Então, está marcado todas as aulas, eu estou me vendo de mãos atadas. A única coisa que eu estou fazendo é assistindo às aulas e daí eu fiz a ficha das aulas, mandei por e-mail, que é na sexta-feira que a Maria dos Anjos quer, sexta-feira eu mandei e escrevi para ela, está tudo certo? Ela disse, tá tudo certo. E essa semana, hoje, eu já sentei de manhã lá para assistir uma aula de matemática e uma aula de ciências, que falou sobre calor e falou de matemática em cima das letras, nas expressões, que está começando. Então, é essa aulinha. Daí eu já coloquei lá aqui na atividade mais ou menos o que foi dado. Mas eu estou de mãos atadas. Como você está fazendo, Dani? Você está falando com os professores? Então, eu queria saber qual sala é essa que a gente vê o Miguel entrando, ele fazendo, qual atividade, qual é essa sala que a gente fala com os professores para ver o que eles querem que a gente faça, por causa que eu estou parada, eu só estou fazendo a ficha e assistindo os HTPs. Certo. Então, entendo falta. Oi. Essa questão, eu vou orientar, né? Você precisa estar articulado junto aí o trabalho da Dani, o trabalho dos professores, né? E vou orientar a sua coordenadora quanto a isso também. Aí eu vou conversar com ela. E por quê? Se você atua na terça-feira, você precisa fazer o roteiro, né, na sua ficha para as aulas de terça. Então, você precisa auxiliar aí e fazer a mediação da comunicação com o Miguel também nas aulas que correspondem ao dia que você está atuando, tá? Não tem problema nenhum. Mas precisa muito, é muito importante dessa articulação. Dani, vou pedir para você, né, integrar aí o Eduardo, a equipe, passar para ele certinho como que você tem feito, estabeleceu com o Miguel, e para que possa ser feito esse trabalho aí conjunto. É muito importante isso. Eu fiquei até com medo, pelo seguinte, a mãe do Daniel, ela ligou para mim e falou que realmente ele estava precisando. Eu falei, olha, eu estou à disposição, né? Realmente eu estou à disposição. Daí ele disse, então vou falar para o Miguel ligar à tarde, coisa assim. Eu desliguei e eu fiquei meio apreensivo. Eu falei, a Maria dos Anjos falou que não é para eu fazer isso. Eu preciso do aval da coordenação. Daí a tardezinha toca é o Miguel. Daí eu vejo ele, daí eu falo para ele, para falar com a coordenação. Então, ela deu autorização para você falar com ele, Dani? Sim, ela me deu autorização para falar com ele, porque eu era a única interlocutora do menino e ele precisaria das atividades. Então, logo no começo que as aulas voltaram, a escola criou um grupo, criou um Facebook e criou um grupo para cada sala, onde tem um administrador, que não sou eu, e é essa pessoa administradora que autoriza a entrada dos alunos e dos professores. E através do Facebook que eu pego as atividades, que os professores postam Facebook. Os professores postam todas as atividades no Facebook. E as respostas também são enviadas pelo Facebook. Ou, às vezes, o professor, na própria página, ele pede para que envie para o e-mail pessoal. Mas, normalmente, é tudo pelo Facebook. E eu converso com a mãe toda semana, e ela me liga, ela tem autorização para me ligar a hora que for preciso, e a gente conversa e faz as atividades toda semana, no que for preciso. Essa semana, inclusive, teve a AP, e eu fiz com ele as 2 APs, tanto de português quanto de matemática. Como é que é feito isso? Eduardo, eu vou pedir para vocês, aí agora, conversando depois com a Dani, você precisa conversar com ela particularmente, para vocês combinarem tudo isso, porque a gente precisa dar sequência para os outros professores. Nosso tempo está se encerrando, e eu preciso passar para as meninas que estão lá no João Martins, para elas darem o feedback para a gente também, tá? Mas em relação a tudo isso, eu também vou conversar com a coordenadora de vocês para passar orientações para ela.
Tá bom. Tá, mas muito obrigada, Eduardo e Daniel. Eu vou pedir para as interlocutoras que estão lá no João Martins, né? A Silene, a Cris, quem mais que está lá? O Celso também está no João Martins, né? Aí, para vocês, por favor, passarem para a gente como que está a situação lá. Oi, Débora. Oi, Cris. Vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo lá. É eu e a Silene, que a gente fica mais tempo. Cadê a Silene? Ela ajuda eu a falar. Ela está com vergonha. Tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Tá um pouco baixo tá baixinho, Silene. O meu tá bom, Débora? O seu tá alto, o seu tá bom. Melhorou ou não? Tá um pouco baixo ainda. Para mim tá baixo. Também acho também que tá meio baixo ainda, não tá dando para ouvir, não. Põe pertinho, isso. Vou tentar falar um pouco mais alto, então, né? Isso, melhorou um pouquinho. Tá. Então tá, a minha aluna, tá, Cris? É a Ana Laura, tá? Ela entrou agora no estado. Ela tem os lábios leporinos, além da deficiência auditiva. Eu percebi que ela tem uma deficiência na questão motora, então acredito que ela deve ter algum comprometimento neurológico ali. Mas é muito inteligente, tá? Ela precisa de estímulo. E quando é bem estimulada, ela deslancha. Ela é muito sossegada. E aí eu estou enviando as atividades para ela, eu e a Cris, a gente está trabalhando junto. A escola forneceu para a gente Preze. O Preze, O aplicativo Preze, a escola comprou pra gente usar para fazer as aulas de vídeo. E aí eu estou enviando as atividades de vídeos para ela, que os professores pedem, e no meio dessas atividades estou enviando também atividades para trabalhar Libras com ela, alfabetização em Libras, tá? Eu vou falar rapidinho por causa do horário. E eu acho que agora é a Cris, os alunos dela, né? Então, o meu tenho 2 alunos, né? O Gustavo não sabe nada, nem de Libras, nem de nada. Ele não é alfabetizado em nada. Então, não tinha como passar as matérias que os professores estavam passando para eles. Então, a gente resolveu fazer uma apostila em Libras para poder auxiliando ele nesse período. Tem algumas matérias que o professor de geografia faz bem adaptada, que dá para ele entender, mas é bem pouca coisa. E daí a gente está fazendo as aulas pelo aplicativo do Preze. Aí a gente fez uma página no YouTube, agora a gente é youtuber. Quem quiser acessar nosso canal, porque é mais fácil para não ficar enchendo nosso celular, nosso notebook, e mais fácil também no celular deles, que não tem muita memória, né? Então acessa lá pelo como chama? Pelo link, né? Fica mais fácil para eles acessarem as aulas. Então todo dia a gente grava e coloca lá e manda o link para os pais. E a Ana Clara, ela também não sabe muito, mas ela é super inteligente. Então, o que você colocar para ela, ela aprende. Muito inteligente. Então, eu fiz uma outro tipo de apostila para ela, com verbos, com umas coisas mais difíceis para ela ir pegando. E ela consegue acompanhar um pouco as matérias dos professores também. Mas não é todo professor que manda, né? Tá um pouco difícil a comunicação com os professores. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho até harmonioso. É difícil dos pais mandarem atividade que demora. O retorno dos pais está muito demorado. Mas a gente está conseguindo trocar figurinha, eu e a Cris. O retorno dos pais está muito demorado, é isso que vocês falaram? Que cortou aqui para mim. Isso. Exatamente. Olha, o Gustavo eu mando todos os dias matéria, todos os dias. Daí eu falo que vou fazer ligação de vídeo. Daí sempre dá uma desculpa que não pode, uma coisa, mas
A mediadora já entrou em contato com a família, falou que era para eu ligar a tal horário, eu liguei, não deu certo de novo, mas ela manda mensagem falando que ele está fazendo tudo, só que ela não manda as atividades que ele está fazendo, eu não sei se está fazendo, não tá. Entendi. Agora, para fechar o bimestre, eles precisam urgente, né, devolver essas atividades aí, porque os professores vão precisar. Mas que legal, Cris, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo também. Muito bacana. Ai, obrigada. Ver que a gestão dá apoio, né? Ela comprou até um aplicativo para vocês, então isso é legal quando a gestão apoia. É bem legal esse aplicativo. Quem puder acessar, se tiver algum jeito, é Prezi. Se quiser olhar lá no YouTube também, qualquer coisa eu mando o link no grupo. Soletra para mim esse nome, por favor. P-E-R-P, não é P, não. É P-R-E, né? P-R-E-Z-I, Prezi. Ah, tá. Você consegue até fazer o vídeo, mas não consegue baixar. Aí você pagando o aplicativo, que é baratinho até que a escola está pagando, acho que 36 anual, né? Uma coisa assim, né, Cris? $36 anual. $36 é baixinho ainda. Mas você não consegue baixar o vídeo. Ele fica lá tipo numa nuvem. Consegue enviar para outras pessoas, mas não consegue baixar. Aí pagando você consegue baixar. No caso, a gente está baixando e colocando no YouTube. Legal, nossa, muito bacana mesmo. Obrigada, meninas. Gente, ficou faltando. Deixa eu ver quem que faltou aqui ainda. As Cláudias não falaram também, né? Dá licença. Eu também. Só, será que eu posso falar, Tayane, para poder encerrar da Malha 4? Pode sim, claro. Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Tayane, intérprete do Amália, junto com a Aline, sou intérprete do Slime do Cláudio. Vocês estão me ouvindo bem? Estou sim. O trabalho que nós fizemos com o Cláudio foi um trabalho um pouquinho diferenciado do Slime. O Cláudio nos corresponde, como a Aline falou, de uma maneira rápida e eficaz. Ele sente a necessidade de acompanhar as aulas, porque a gente entra no aplicativo com eles, com os alunos, mas durante o horário de aula é seguida a atividade dentro da aula que o aluno já tinha. O professor entra no grupo, no WhatsApp, e disponibiliza a atividade e tira dúvidas. Então, ele tem essa necessidade de acompanhar diariamente. E eu faço um trabalho com a Aline, a gente se fala quase todos os dias, e como ela tem mais aulas do que eu já estava lá, a gente combinou que eu mando para ela e ela manda na sexta-feira para os professores, atividade semanal. Já no caso do Slime, eu vinha vendo que ele não estava correspondendo por causa do horário de trabalho que mudou. Então, o que nós conversamos? De flexibilizar, porque existe uma dificuldade muito grande, mas de uma maneira que seja flexibilizado de acordo com um diferencial de Paulo Freire, de acordo com o mundo que interessa para ele. Ele trabalha no mercado, no supermercado. Então, o que eu fiz? Um trabalho voltado ao supermercado dentro do contexto da pandemia. E dentro das 3 áreas de ATPC que nós trabalhamos. A proposta foi feita dentro do grupo do ATPC, e aí a gente ficou da seguinte maneira: envia um vídeo de mercado para ele assiste ao vídeo, e aí em 3 vertentes ele tem que nos corresponder: humanas, exatas e linguagem. A gente direciona, eu com a Aline, um contexto de cada área para ele, de uma maneira com que ele tenha interesse em corresponder àquilo que é o mundo que ele vive. Ah, bacana. Muito legal a estratégia. Sim. E começou a dar resultado bem melhor. Ah, legal, Tayane, porque daí coloca no contexto do aluno, né? E tem significado para ele. Porque às vezes a preguiça é uma questão também, não sabe o que vai querer, então é legal trabalhar em cima do que ele já vive, o que ele gosta, quando ele ainda não está inserido no mercado de trabalho, para despertar o desejo. Sim, com certeza, para ter significado para ele. Muito bacana mesmo. É isso. Mais alguma dúvida? Não, é isso mesmo. Então, você está no Amália, né? Isso. É uma escola também, a parte de material,
A gente não tem dificuldade em contextualizar com os professores, eles aceitam que o aluno mande em vídeo, que nós passamos para ele a interpretação. Lógico que existem casos a gente não conseguir com tanta antecedência, sim, o material disponibilizado, mas é uma abertura, tanto com coordenação Isilda, é maravilhosa de trabalhar com ela. A parceria com a Aline, então, não preciso nem falar, é ótima. Então, a troca com os professores, eles escutam, apesar de ter a dificuldade ainda da organização, mas que a gente sabe que ainda vai demorar um pouco para isso acontecer. É geral isso. Mas a gente tem uma abertura de uma troca muito favorável. Que é o que faz a diferença, né? Faz a diferença, muito. Ai, que bom, Tayane. Muito obrigada, viu? Pela sua Imagina. contribuição. Gente, ficou faltando, a gente já são 3h38, ficou faltando para falar da Escola Badaró, a Fátima e a Cláudia, e tem a do TCC também, a outra Cláudia. Né, se elas puderem falar para a gente rapidinho, para a gente poder finalizar. Fátima. Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Olha, eu acho que... Assim, vai ser rapidão. Ai, graças a Deus ele parou de chorar. Ai. Vai lá com o Cadu. É o seguinte... Se a Cláudia quiser começar falando, vocês duas que... Eu não sei se a Cláudia conseguiu entrar. Ela conseguiu? Então, o assunto, né, Fátima, com o Vitor, eles têm bastante internet, na casa é um celular com família, às vezes a gente faz chamada de vídeo, pelo amor de Deus. O WhatsApp, ele depois, outro dia, ele falou para mim que o pai que estava respondendo, mas ele faz atividade, eu acabo mandando atividade para ele, que os professores passam aqui na escola. E, Cláudia, vocês estavam com dificuldade de contato com ele, né? Parece que o celular da mãe tinha quebrado. Isso deu certo? Vocês conseguiram contato com ele? Porque a gente estava achando de ir embora daqui, né? Aí eu peguei o carro um dia e falei, eu vou rodar aqui. Eu achei a casa dele, tá? Aí eu fui lá, eu conversei, daí ela falou que ela estava sem celular, tinha quebrado, mas depois ela arrumou um. Mas é um para todos. Às vezes o pai sai, acaba levando. O fato também da mãe trabalhar fora, trabalha 3 vezes por semana, então acho que fica meio difícil, né, Fátima? E a escola não pensou ela se disponibiliza a fazer impressão, por exemplo, igual o caso do aluno lá que o Celso relatou, né? Eles estão fazendo atividades impressas, que fica mais viável para esse aluno. Seria uma sugestão também para o aluno de vocês. A escola será essa disponibilidade para fazer impressão? Débora, fico até nervosa. É assim, eu acho que até poderia ter sim, é que a gente também não foi lá conversar. Eu não tive tempo, nem a Cláudia, acho que também a gente nem pensou nisso também. Mas, o que eu estou percebendo assim, eu me prontifiquei a fazer as aulas, videoaula toda noite com o Vitinho. A semana retrasada eu consegui fazer. Mas essa semana que passou, eu já não consegui fazer, porque assim, o pai não atende. Se o pai tiver com o celular, ele não empresta o celular para o Vitinho. Isso quando não responde, né, Fátima? Isso é verdade. O bom que a semana passada eu consegui, assim, a mãe está se inteirando junto com a apostila, porque a gente pediu eu pedi para a Cris emprestar aquela apostila dela que ela fez com o aluno dela e imprimi uma para ele e levei, porque o Vitinho não é Libras. Ele está se interessando em Libras agora. Porque é daquele assunto que eu te falei, da dificuldade que ele, talvez hoje ele está ouvindo, amanhã ele não ouve mais. Então, eu expliquei bem para ele, então ele está aceitando que a gente fale em Libras com ele.
Eu, pelo menos, e a Cláudia, a gente já conversou também, tudo que a gente fala com ele, a gente vai fazendo sinais, mesmo que ele não saiba. A gente conversa com ele, mas fazendo libras. Para que ele, às vezes, pelo menos eu faço assim, eu fico quieta, daí ele pergunta, o que você está falando, que você falou em libras? Daí eu pego e falo para ele, esse é o sinal tal. Para ver se desperta mais o Libra neles, mas a gente não está tendo o retorno da família, não. Hoje eu vou fazer aula às 8 horas, vamos ver como é que eu vou ser a recepção. Porque o problema maior é isso mesmo, é difícil. Agora, para a Cláudia também, a gente fazer as atividades em imprimir e está levando lá na casa dele, não sei também se pela pandemia se a gente está sendo correto a gente fazer isso. Não. A orientação é que a escola precisa fazer essa impressão, a coordenação agenda um dia com a família, com o responsável, para retirar na escola. Claro, usando máscara, né? Tomando as medidas de proteção que segundo a nossa orientação. Não seria vocês mesmo levarem lá, mas a mãe teria que ir à escola para retirar essas atividades. Porque, assim, Débora, hoje, assim, eu fiquei até meio chateada. Eles mudaram os aplicativos lá da escola e eu e a Cláudia, a gente não é chamada para fazer o aplicativo junto com eles, que era uma maneira da gente estar se comunicando. Certo. Não é? Eu enviei a minha ficha na segunda-feira, foi dia 7, dia 11, né? Que foi segunda-feira? Foi. Eu enviei da outra semana do dia 7 e dia 11, e eu só obtive a resposta. Se realmente eles receberam, porque foi devolvido pelo e-mail do Cristiano, eu tive que mandar no e-mail dele particular. E eu só fui conseguir a resposta, se tinha chego o meu e-mail, as minhas fichas, na sexta-feira. Então, eu não sei se é assim, ou se eles estão excluindo a gente, ou em função dessa correria todas, eles estão esquecendo um pouquinho da gente. Mas eu vou também estar anotado aqui também para conversar. Tudo isso que vocês estão me passando de devolutivo, eu vou percebendo aquilo que precisa de uma atenção especial e vou anotando, para eu poder também dar os meus encaminhamentos, tá? Então, eu também vou ver se eu converso com a coordenadora de vocês, né, para ter esse olhar especial para a educação especial. Porque demora muito a resposta deles, a gente fica perdido. Falei, será que a gente fez certo? Será que a gente não fez? Ou vou pedir para ela me ajudar nisso? Mas eu falo assim, no WhatsApp do Badaró, né, que tem 2, tem um só da coordenação. Flavinha, preciso falar com você. A hora que você puder, você me liga. E, geralmente ela esquece, eu não sei se esquece ou se não tem tempo, não sei, eu não sei. Eu vou dar, eu vou fazer essa vai responder. Eu vou fazer essas orientações, tá tudo anotadinho aqui, tudo que esses pontos que precisam de atenção, né? E vou conversar com ela. Pode ficar tranquila que eu vou fazer esse encaminhamento, sim. E a gente vai fazer a nossa parte, é que eu falei para a Cláudia. Cláudia, vamos fazer o que a gente pode fazer, você orienta ele aí nas atividades, e eu, à noite, pego ele, se ele tem alguma dificuldade. Primeiro eu pergunto, Vitinho, você está com alguma dificuldade em alguma matéria que você não entendeu? Não, prof, quero fazer Libras. Então, vamos trabalhar Libras à noite com ele. Isso. Só que essa semana eu fiquei muito chateada, não sei... a família não tá, porque a mãe dele é muito receptiva. Agora, aconteceu essa coisa com o pai, não me atendeu um dia, não atendeu no outro deixou tocar, e essa semana eu não falei com ele. E o dia que falou comigo ainda falou, Fátima, meu pai que estava te respondendo. Olha lá, tá vendo? É complicado, né? Mas eu vou ver certinho essa questão e vou conversar com a coordenadora, tá? Eu vou passar então, agora, vocês finalizaram? Que a gente extrapolou super no tempo. Sim, já até passou, já é verdade, já. Outra hora a gente conversa mais. E obrigada, meninas. Eu vou chamar agora a Cláudia lá do TCC, né? Porque acho que faltou só ela, né? Se eu não me engano.
Oi, Débora. Tá me... Oi, Cláudia. Cláudia, o seu som para mim ficou mudo. Seu microfone está ativado? Para mim também está, Oi? viu? Eu acho que Não está ouvindo? agora sim. Ah, tá. Então, o Wagner trabalha no banco, então eu faço a TPC com os coordenadores, os professores, eu converso com eles estão me mandando, na medida do possível, alguma coisa de matéria. Tem 2 alunas também que estão me ajudando bastante, ela faz uma adaptação em Libras, e a hora que ele chega do trabalho, depois que ele janta, ele fala comigo praticamente todos os dias, pelo WhatsApp, videochamada. Eu passo o conteúdo em Libras e passo as atividades. Elas mandam as atividades para passar. E depois eu vou interpretando, já contei texto, é só ir pegando respostas. Matemática também é coisa que o professor já deu revisão, então ele está mais ou menos sabendo. O que ele não sabe, eu pergunto para o professor, ele manda uma explicação assim escrita, eu mando. Então, está sendo fácil. Que bom. Pelo que você fala, parece que tem uma parceria bacana aí. Os professores, o aluno está bem incluído, está tendo bastante interação. Sim, porque ele não consegue entrar lá no Classroom. Sim. Ele não conseguiu, e eu também não sei entrar, entendeu? E como eu sou de risco e ele trabalha em banco, então ele quis vir na minha casa, né? Mas eu falei, não posso. Então, eu expliquei para os professores que ele não consegue entrar pelo Classroom. Aí eles me mandam material. Certo. Está sendo muito bom, sim. Ah, não, que bom. Se Tá foi bom? encontrada uma estratégia, né? Considerando que ele não está conseguindo acessar o Classroom, daí é importante só que o conteúdo seja acessível a ele. Mas tem estratégia, então está perfeito. E a maioria dos professores, matemática, geografia, umas 5, 4 matérias, eles abriram um grupo de WhatsApp, porque não só o Wagner, muitos não estão conseguindo entrar no Classroom. Então, eu estou em todos os grupos também. Aí fica mais fácil ainda. Ah, entendi. Aí, dependendo da atividade, eu já falo com o professor no particular, aí eu já falo a minha dúvida, e o Wagner também. Eu também estou tendo contato com a sobrinha dele, que faz medicina. Ela está me ajudando bastante também, porque mora perto da casa, né? Mas está sendo fácil, mas no básico é isso. Ah, que bom. Perfeito também, Cláudia, é isso mesmo. A gente vai nos reinventando aí nesse período, né? Sim. Mas muito bom, obrigada e parabéns também pelo trabalho aí que está sendo desenvolvido. Obrigada. Pessoal, deixa eu só confirmar se não ficou ninguém, se eu esqueci de chamar alguém. Acho que não, né? Bom, eu vou encerrar então. Pedir desculpa por a gente ter extrapolado. A gente está com uma equipe grande, né, de interlocutores. Se não me engano, acho que são 16 ou 17. E esse momento é muito rico, né? Ainda mais também para vocês poderem ouvir as experiências dos outros e pegar ideias, enfim, esse momento de socialização é muito importante. E por isso que eu achei importante todos falarem hoje, tá? Alguém quer colocar mais alguma questão? Quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Bom, então eu vou encerrar aqui. Quero agradecer a presença de todos, pedir desculpa novamente pelo tempo que extrapolou, mas agradecer por terem permanecido até o fim. A gente não precisa assinar nada, Débora? Isso que eu vou conversar com vocês. Essa reunião, ela foi gravada. Eu vou enviar para vocês o link dessa reunião, tá? Para quem perdeu algum pedaço, né? Eu vou enviar o link para vocês. Vou enviar também o material que foi utilizado, o PowerPoint, e vou enviar um formulário do Google, assim como vocês preenchem na TPC da área das áreas que vocês participam. Eu vou enviar esse formulário para poder registrar a frequência de vocês, e esse formulário eu vou encaminhar para a escola de vocês, tá? Então, eu vou enviar todo esse material para vocês no WhatsApp, que é um canal mais fácil ali, mais rápido. Se alguém precisar que eu envie no e-mail, dá um toque para mim que eu envio no e-mail também, tá certo? Mas vai ser tudo disponibilizado para vocês, tá? Fico à disposição. Quem precisar sempre falar comigo, tirar dúvida, pode mandar mensagem, tá? E a gente vai caminhando junto aí, aprendendo juntos também nesse período. Então, eu agradeço a todos e vou encerrar por aqui, tá bom? Tchau, tchau.